Agora vamos então falar sobre a outra curva. Não dá para a gente ter uma compreensão global do funcionamento do mercado e principalmente da questão da definição do preço de mercado se nós não entendermos a outra curva, que é a curva de oferta. Lei de oferta, lei de demanda. A demanda nós já vimos, vamos ver agora a curva de oferta. Então, na curva de oferta, nós temos a seguinte definição. A curva de oferta é a associação positiva, ou seja, quando um cresce, o outro também cresce. Quem é esse um? O preço. Quem é o outro? A quantidade. Então, quanto maior for o preço, mais eu estarei como produtor, como vendedor, disposto a vender maiores quantidades de um determinado produto. Então, vamos lá. A curva de oferta é a associação positiva entre a quantidade que o produtor de determinado bem dispõe a pôr no mercado e o preço que ele vai receber por isso. Então, quanto maior o preço de venda, mais o produtor está disposto a produzir, a colocar no mercado. Vamos pegar o caso do agronegócio. Se o preço do café no mercado internacional está bom, o que acontece com o produtor agrícola? Ele recebe um estímulo para plantar cada vez mais. Então, se o cara já tem uma área plantada, ele vai, de repente, pegar uma cultura, ele vai abrir mão de uma cultura e vai ampliar a sua área de plantio, porque o preço está atrativo. Se ele já tem a sua área totalmente tomada, de repente ele tem um incentivo de arrendar uma nova área para produzir mais. Por quê? Curva de oferta. O preço internacional está atrativo, logo eu tenho um estímulo para que eu produza mais. Claro que essa curva, principalmente a curva de oferta, ela não é linear, diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais eu produzo de uma unidade, de um determinado produto, a partir de certo ponto fica mais custoso, custa mais caro para a empresa produzir aquele item. Isso ocorre, por exemplo, no caso de fábricas, porque as máquinas, por exemplo, elas são máquinas, mas elas também sofrem avarias, elas também têm desgaste por funcionamento. Então, quanto mais tempo elas funcionam, maior é o desgaste delas. Ou, se uma empresa precisa produzir mais, logo ela tem que contratar mais mão de obra, tem que rodar turno, e aí aumentam os salários. Então, na verdade, existe um estímulo para o plantio, mas ele não é diretamente proporcional ou na mesma proporção. Ele vai decrescendo com o passar do tempo. Na agricultura, por exemplo, o que dá origem a esses aumentos cada vez maiores de custos é que, para a produção crescer, você precisa começar a plantar em áreas não tão boas quanto as iniciais. Se você pega uma área de uma fazenda, por exemplo, nem toda ela tem o mesmo rendimento em termos de plantio-colheita. Vão ter áreas boas e vão ter áreas ruins. Quanto mais você planta, mais vai demandar por fertilizantes, mais irrigação, controle de pragas. Então, tem uma série de fatores que, com o aumento da produção, aumentam também os seus custos. Assim, nesse caso, só vai valer a pena plantar nessa área se o preço final do produto vendido compensar os acréscimos crescentes de custos que o agricultor vai ter, por exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor que é descoberta uma nova técnica de manejo, de plantio, uma tecnologia nova ou uma semente nova, como aconteceu recentemente com as sementes transgênicas, que aumentou demais a produtividade porque elas precisavam de menos defensivos agrícolas. Então, nesses casos, o que acontece? O produtor, então, tem um incentivo para ofertar mais. E muitas vezes cobrando menos. Por quê? Porque aí tem o fator da produtividade. Então, nesse caso, o negócio pula para uma nova curva de oferta, na qual
Agora, as mesmas quantidades vão ser vendidas, porém a preços menores. Daqui a pouco nós vamos ver sobre essa questão do deslocamento da curva de oferta. Mas o que é importante, pegando o exemplo do agricultor, é a gente saber o seguinte: quanto mais barato for para ele produzir, ele vai poder oferecer maiores quantidades daquele produto, cobrando preços menores. Então vamos ver aqui uma situação diferente. A mesma simulação que nós fizemos na curva de demanda, vamos fazer aqui também para a curva de oferta. No meu eixo vertical, eu tenho o preço do sorvete e no meu eixo horizontal eu tenho a quantidade de sorvete. Mas agora nós vamos ver da perspectiva do vendedor. Olha só, ao preço de R$1, o vendedor ou produtor, ele terá interesse em ofertar uma unidade de produto. Mas se o preço está mais atrativo no mercado, ele vai se interessar em produzir mais. Se sobe de 1,50 para 2, ele vai estar mais propenso a produzir mais. Então, quanto mais o preço vai aumentando, eu também tenho uma curva. Só que reparem, enquanto a curva de demanda era na perpendicular decrescente, agora nós temos uma curva crescente. Ou seja, quanto mais o mercado valorizar o meu produto, maior será o meu estímulo em ofertar maiores quantidades daquele produto. Então, o aumento no preço do produto vai levar a um aumento na quantidade de casquinha oferecida. E aqui vale o mesmo conceito. As minhas ofertas individuais vão refletir a oferta de mercado. Ou seja, a somatória do que todos os produtores estiverem dispostos a produzir e colocar no mercado é o que nós chamamos então de oferta de mercado. É a quantidade de produtos que um determinado mercado oferece para os seus compradores. Então, como no caso da demanda, a oferta de mercado de um produto será então a soma em cada patamar de preço, ou seja, em cada uma daquelas escalinhas, dos pontinhos ali da escala, do montante produzido por todos os produtores. Então, se eu pegar toda a produção de café, a minha oferta agregada, ela será a somatória da produção de todos os produtores em um determinado mercado. Isso nos leva, então, à questão das empresas entrantes. Quando a gente analisa uma economia, para a gente perceber se ela está funcionando bem, é só a gente dar uma analisada se é fácil ou não entrar em um determinado mercado. Ou seja, se existem muitas barreiras de entrada. Então, existem mercados mais fáceis e existem mercados mais difíceis de você entrar. Seja por uma questão de investimento, seja por uma questão de burocracia, seja por uma questão de recursos. Só que essas barreiras, então, elas acabam dificultando a entrada de novas empresas no mercado. Você pega, por exemplo, eu quero montar um canal de TV para mim. Você não consegue. Por quê? Porque você precisa, para montar uma rede de TV, além do investimento, claro, né? Você vai precisar de quê? De uma autorização do governo. Logo, você tem uma barreira, que é estabelecida pelo próprio governo, que fica difícil a entrada de novos competidores. Se é difícil entrar novos competidores, você tem o quê? Uma barreira contra a concorrência. Por isso que em certos países eles estabelecem o que são chamadas reservas de mercado. O que são as reservas de mercado? É quando o governo diz o seguinte: olha, nesse mercado aqui só pode funcionar a empresa A, B e C. Não entra mais ninguém. O que você está fazendo? Você está criando uma barreira para a entrada de novos competidores. O que é muito prejudicial, porque se você não tem novos competidores, logo você não tem mais empresas ofertando novos produtos, o que acaba desestimulando a concorrência, acaba prejudicando a questão da qualidade, porque se eu não sou pressionado a melhorar pela minha concorrência constantemente a qualidade do meu produto, as empresas nunca vão ter aquele incentivo para poder fazer inovação, para poder fazer as melhorias.
Então, o que a gente pode dizer? Quanto mais concorrência se tem no mercado, melhor é para todos. Porque é através desses entrantes que são estimuladas as inovações, a criação de novos produtos, a criação de novos serviços. E quanto mais concorrência eu tenho, mais opções de compra eu tenho. E isso vai fazer que exista uma pressão por redução de preços, devido à questão da alta competitividade. Bom, e se vimos a curva de oferta e a curva de demanda, vamos agora falar sobre a questão do equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado se dá quando a oferta encontra a demanda. E esse encontro, então, determina o preço de equilíbrio de cada produto e a quantidade eficiente a ser produzida. A quantidade eficiente é aquela que vai estabelecer o ponto de equilíbrio por aquele produto. Então, os economistas usam esse termo, equilíbrio de mercado eficiente. Qual que é a ideia aqui? Para a maioria das coisas, não existe uma maneira melhor do que os mecanismos de livre mercado, como nós falamos lá atrás, para determinar quanto deve ser produzido de cada coisa. A mão invisível de Adam Smith trabalhando. Deixe que o mercado se autorregula. O mercado diz quais os competidores ficarão em função das preferências dos consumidores por determinados produtos ou serviços. Então, se a gente for analisar, quanto é que eu devo produzir de um determinado produto? Imagina só, se a gente fosse fazer um cálculo de quanto de arroz, quanto de feijão, quanto de calça, quantos aparelhos celulares, quantos cachorros-quentes, quantos automóveis deveriam estar disponíveis na economia. Praticamente impossível você fazer essa conta. Mas, do ponto de vista econômico, o mercado, através da mão invisível, sabe. Ele sabe a quantidade certa, é o que nós vamos chamar aqui de quantidade eficiente, que é aquela que vai igualar, então, as curvas de oferta e de demanda de cada produto. Ou seja, quando a gente tem a quantidade eficiente, é aquela quantidade que os produtores vão produzir o suficiente para atender a demanda dos consumidores. Quando a gente olha isso, então, de maneira agregada, de maneira conjunta dentro da economia. Então, vamos recorrer à análise gráfica para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Olha só, aqui nós temos novamente o preço do sorvete na vertical e nós temos a quantidade de sorvete na horizontal. Vamos fazer, então, a seguinte digressão. Como nós vimos na curva de oferta, quanto maior o preço, maior o meu estímulo para produzir mais, para disponibilizar mais o produto na sociedade. Do ponto de vista da demanda, quanto maior o preço, menor o meu estímulo para o consumo, quanto menor o preço, maior o meu estímulo de consumo. Então, vamos analisar aqui que o ponto de equilíbrio seja que a R$ 2,00, 7 pessoas estejam dispostas a comprar o meu produto. Esse seria, então, o nosso ponto de equilíbrio. É quando a curva de oferta se encontra com a curva de demanda. Então, a R$ 2,00, 7 pessoas desejam comprar o meu produto. Então, eu tenho, nesse ponto de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, 7, e o preço de equilíbrio, 2. Agora, vamos ver a seguinte situação. Eu tenho a curva de oferta, eu tenho a curva de demanda. O meu ponto de equilíbrio é a R$ 2,00, 7 pessoas comprando. Só que veja o que acontece. Se eu ofertar o produto a R$ 2,50, o que vai acontecer com o meu estímulo na oferta? Eu estou estimulado a fornecer cada vez mais. Se lembram disso? Eu como produtor. Então, a minha quantidade ofertada, se o preço sobe, a quantidade ofertada ela será mais estimulante. Só que olha só o que acontece do ponto de vista da demanda. A esses R$ 2,50, o produtor está estimulado a oferecer 10. Mas a R$ 2,50, os consumidores só estarão estimulados a comprar 4 unidades do produto. Então, a quantidade demandada ela não é a mesma da quantidade ofertada. Isso nos leva à seguinte conclusão. Muitos produtores querendo ofertar muito, porém poucos compradores,
querendo comprar essa quantidade que está sendo ofertada, que está sendo colocada no mercado. Ou seja, existe um excesso de produção. Logo, as curvas de oferta e as curvas de demanda, elas não se encontram. E o que nós podemos concluir disso, então? Se o produtor continuar produzindo nesse ritmo, ou se ele continuar com esse incentivo de colocar muito produto no mercado, poucas pessoas comprando, vai sobrar produto no mercado. Vai ter um excesso de oferta. Tendo um excesso de oferta, o produto, principalmente se ele for um bem perecível, ele vai se perder, as pessoas não vão querer comprar, vai ter alguma perda no processo. Agora vamos analisar o outro lado. Um excesso de demanda, que é quando gera escassez. Então, naquele exemplo anterior, nós vimos o excesso de oferta. Agora vamos ver o excesso de demanda. Aqui nós temos as curvas de oferta e demanda, nós temos o nosso ponto de equilíbrio, onde nós temos as quantidades demandadas de 7 e o preço a 2. Então, esse é o ponto onde as curvas se encontram. E aqui nós temos a seguinte situação. Do ponto de vista da demanda, se o preço sai do ponto de equilíbrio de 2 e passa para 1,50, o que vai acontecer com a quantidade de pessoas que desejam consumir aquele produto? Vai sair de 7 e vai vir para 10. Mais pessoas querendo comprar. Agora, vamos analisar do ponto de vista de quem produz. Valeria a pena, seria interessante, seria estimulante produzir a 1,50, colocar o produto no mercado a 1,50? Não. Logo, poucos produtores estariam dispostos a produzir. Logo, eles vão ofertar menos. Ofertando menos, então, ao invés de 7, eles vão ofertar 4. Então, olha só, o que acontece aqui? A 1,50, apenas 4 unidades serão disponibilizadas. Isso nos leva, então, a uma escassez. A esse preço, a minha demanda seria por 10 unidades, muita gente querendo comprar, porém o estímulo para a produção ele vai ser baixo. Logo, nós temos apenas 4 unidades que serão disponibilizadas no mercado. Vai faltar produto. Então, naquela outra curva, quando há o excesso de oferta, nós temos um excesso de produto no mercado. No excesso de demanda, nós vamos ter a escassez. Vai faltar produto. E vamos ver o reflexo disso? Como essas pessoas não terão as suas necessidades atendidas, poucas terão acesso aos produtos. Logo, o que vai acontecer? Uma retração na quantidade demandada. As pessoas que não estão tendo acesso aos produtos, elas vão estar dispostas a pagar mais. Lembra do nosso caso lá do extintor que a gente viu agora há pouco? Como tinha pouco produto no mercado, o que aconteceu com o preço? Muitas pessoas procurando, o preço do extintor subiu. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Como eu tenho 10 pessoas interessadas em comprar e apenas 4 unidades disponíveis, parte dessas 10 pessoas muito provavelmente estarão dispostas a pagar um preço um pouquinho mais alto. Elas estando dispostas a pagar um preço mais alto, logo o que vai acontecer aqui? O preço aumentando, aumenta o estímulo para que oferte mais produto. Logo, vai chegar um ponto onde vai haver um equilíbrio de mercado. Então, é dessa maneira que a economia ela funciona. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí um pouco, através dessa abstração, por meio dos gráficos, como se dá o funcionamento dessas leis que regem o mercado, a lei da oferta e a lei da demanda. Então, só para a gente finalizar, o mercado ele tem escassez, nós não temos produtos para todos. Logo, nós vamos usar uma moeda de troca para poder adquirir esses produtos. Alguém comprando, alguém vendendo. O nível de procura e de oferta vai determinar o preço vigente em uma dada economia. Os preços aumentando, eu tenho menos interesse em adquirir produtos. Se o preço cai, aumenta a predisposição a adquirir mais de um determinado produto.
Então é esse movimento de subidas e descidas, são essas oscilações que nós, de uma maneira perceptível ou imperceptível, lidamos no nosso dia a dia. É a economia aplicada, direto, na veia, todos os dias de nossas vidas. Ficamos por aqui então, e na próxima aula nós damos sequência às nossas atividades. Vejo vocês lá, um grande abraço.